Alô, comunidade acadêmica da Facene Famene! Chegamos com mais uma edição do nosso videocast Nova Esperança. Tudo bem, Iago? Anny Gomes, mais uma sexta-feira. Como é que você tá? Um mês iniciando, agosto acabou, primeiro episódio, né, dessa temporada. Vamos abrir com tudo? De agosto a setembro. Setembro E o já, Enem tá gente. chegando, tu sabe que Já o Enem é. tá chegando, né? Já é, né? E por falar em Enem, teremos acho que os próximos 2 meses extremamente especiais. A gente vai trazer convidados especiais focados no Enem para estar ajudando você, que inclusive interagiu com a gente, comentou, pediu, né? E para iniciarmos essa pegada do Enem, Olha trazer gente. aqui aquele cara que ele já é a cara da instituição quando a gente fala em parceria, quando a gente fala de Enem e quando a gente fala de redação. Aprovação nota 1000. Quem é? O nome é ele. É ele aqui, ó, Rodrigo Salles, Salles, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Rodrigo dispensa comentários, né, e apresentações, mas só para enfatizarmos. O cara aí de redação nota 1000, diversos anos, né, pelo Enem. Eu tenho um canal também, né, no YouTube, Português Sensacional, com mais de 300 mil seguidores, e todo ano tá com a gente nessa parceria. Bem-vindo, viu, meu amigo? É uma honra, muito obrigado, Anny, pelo convite, obrigado, Iago. É um prazer contribuir e transformar vidas por meio da educação, né? Este é o nosso propósito aqui. A Faculdade Nova Esperança tem esse grande diferencial, esse DNA de transformar muitas vidas. Muitos testemunhos chegam até nós dos projetos que a Famene consegue realizar, e são projetos que, com certeza, mudam a vida das pessoas. Muitos alunos disseram: Rodrigo, fui ao aulão e por meio do aulão da Famene eu tive uma nota excelente na redação. Outros alunos, com as dicas que vocês deram no Instagram, eu sigo lá o Instagram da Famene e consegui ótimos resultados. Então é um privilégio para mim poder contribuir com a instituição. Meu amigo, você já é de casa, você já é de casa. O privilégio é a gente poder já estar partilhando tudo isso com vocês agora, para abrir, né, essa nossa temporada Enem 2025. Tenho perguntas aqui, inclusive, que vocês que acompanham o nosso videocast já nos enviaram, e a gente vai começar a partir de agora a trazer todas as explicações e as dicas muito quentes aí do nosso querido professor também. Rodrigo. Pois é. Estratégia para estudar. Tem que ter estratégia para organizar os horários, as matérias, ou não? Vai mesmo aí meio que da tua intuição, do que você mais se identifica, ou não? Aquele aluno, né, aquela pessoa que tem uma estratégiazinha, ela se destaca, ela sai na frente? Sem sombra de dúvidas, o grande diferencial dos alunos é a estratégia, e a estratégia para cada momento. Cada momento vai precisar de uma determinada atitude. Nesta reta final, por exemplo, não é ideal que o aluno se desgaste muito, porque a prova do Enem é uma prova exaustiva. Longa, né? Extensa, né? E ele psicologicamente precisa estar muito bem. Eu já tive alunos que se prejudicaram em virtude da estratégia não ter sido a melhor nesta reta final. As pessoas faltavam aula para estudar, e aí depois iam dormir muito tarde, acordavam muito cedo. Para estudar mais, e são erros. Isso é a receita do que você não deve fazer. Olha só. Porque você é um ser humano e você precisa estar bem integralmente. Você precisa estar bem psicologicamente, você precisa estar bem intelectualmente, você precisa estar bem socialmente. Então, a estratégia conta bastante. Horas de estudo, é muito importante você ter pausas nessas horas de estudo e perceber. O seu corpo, ele conversa com você. Ele dá sinais do que você precisa fazer em determinado momento. E dormir é imprescindível. Dormir não é algo que atrapalha a sua estratégia, pelo contrário. O fato de dormir é a principal forma de o cérebro sedimentar o conhecimento. Então, as horas de sono com qualidade farão um grande diferencial e fazem também parte da estratégia. E você vivencia isso diariamente, né? Com os alunos, acredito que tem esse feedback, você consegue entender e fazer essa leitura do macro
né, para realmente sacar e ter essas sacadas para passar essas dicas para vocês. E falando em redação, né, na sua experiência aí de longos anos de português sensacional, experiências também que você tem com cases de sucesso de alunos que conseguiram a nota máxima, nota 1000 de redação, na tua visão, qual o erro mais comum que o aluno comete lá na hora da redação? Acha que é um branco, acha que é uma estrutura, o que acontece? Em tantas redações aí, o que é que, né, Inclusive, Rodrigo já foi acabou corretor também, né? identificando meio que presente ali em algumas dessas redações que não conseguiram chegar lá. A pessoa que é corretora, ela Você não já foi pode também, né? dizer que é corretora. Então o Rodrigo não foi corretor. Então eu não fui corretor. Mas o que é que acontece? O principal erro na hora do Enem, especificamente, é a falta de um planejamento sistemático. Conta-se muito, Iago, na hora de você escrever uma redação, qual é a estratégia que você vai utilizar. Então, suponha que o Enem deste ano caia algo sobre tecnologia. E aí, suponha que este sendo o tema, você precise estabelecer quais argumentos você utilizará para comprovar a sua tese. E aí alguém pode começar, por exemplo, falando sobre a Revolução Industrial, que tem uma certa relação com tecnologia. Só que o caminho da Revolução Industrial até hoje é um percurso longo. Verdade. E isso vai interferir no desenvolvimento do aluno. Então, qual é o principal erro e que todo mundo precisa evitar? Precisa evitar essa questão de não ter, na hora que pega o tema, um planejamento eficiente. Eu acho que você precisa dedicar mais tempo planejando a redação que executando a redação. Escolher bem essas prioridades. Principalmente ver quais são as causas. A causa desse problema que o Enem vai propor é, por exemplo, a falta de investimento, é a falta de consciência social. O problema aqui é uma falta de alguma lei que verse sobre esse tema, e leis são recorrentes. Vale lembrar que neste ano nós tivemos a aprovação da Lei 15.100. A Lei 15.100 é a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Então, é possível que caia algo nessa direção, já que quando ocorreu o Marco Civil da Internet, caiu a questão da manipulação de dados na internet. Já quando ocorreu a Lei Seca, o tema foi Lei Seca. Quando houve mudanças na lei da Maria da Penha, caiu a persistência da violência contra a mulher. Então, há uma relação muito próxima entre lei e o tema do Enem. Então, é muito importante que você tenha essa estratégia pensando, em primeiro lugar, quais são as causas. É a falta de uma lei, é a ineficácia de uma lei, é falta de fiscalização, é a invisibilidade do problema. Há uma teórica de Jamila Ribeiro que ela diz o seguinte: o primeiro passo para tirar um problema resolver um problema é tirá-lo da invisibilidade. Então você precisa destacar esse problema para que as pessoas possam visualizar. Então, essa estratégia do percurso que você vai fazer, como vocês, né, para vir para que vocês planejaram as perguntas mais ou menos que iriam fazer. Exato. Tudo na vida precisa de um roteiro. E a redação precisa ter um roteiro. Pronto, a gente parte muito para o erro, né, nesse caso. Então você acaba respondendo também o acerto, que seria o quê? Seria termos um repertório, né, que abrace ali diversos temas, porque você chega na hora, você vê o tema ali, é uma surpresa para quem está vendo, né, e você tem que ter esse repertório. Ter repertório é uma coisa e, tipo, decorar frases prontas é outra. Já muda totalmente, né, Rodrigo? Sim, os manuais dos corretores nos últimos anos, eles têm tocado muito nesse ponto do que se chama de repertório coringa. Eu vou aproveitar. A Constituição, por exemplo, né? Eu vou aproveitar esta oportunidade para definir o que é um repertório coringa. Gostei. Se você pegar as 12 redações que tiraram 1000 no ano passado, dos mais de 4 milhões de candidatos, apenas 12 pessoas tiraram nota 1000. Se você pegar 4 redações dessas 12, usam o livro Torto Arado. Então, é um livro recorrente, mas não é um repertório coringa. Ou seja, não é porque todo mundo usa que ele é um repertório coringa. Pode ser um repertório recorrente,
mas não ser um repertório coringa. O que é que o Enem, o que é que o Manual dos Corretores define como repertório coringa? Isso dá um excelente corte. O que determina como repertório coringa é aquele repertório que é desconexo do tema. Então, por exemplo, usar a utopia de Thomas More, achando que tudo se encaixa com a utopia de Thomas More, é um exemplo de repertório coringa. É isso que o candidato deve evitar. Mas, por exemplo, se cai algo sobre idoso, estatuto da pessoa idosa. Se cai algo sobre criança, adultização, um tema muito polêmico, que não necessariamente vai cair, porque a prova já estava elaborada quando o youtuber Felca fez a denúncia, mas pode cair algo relacionado à violência contra a criança. E aí você tem praticamente a obrigação de utilizar o estatuto da criança e do adolescente. Você tem a possibilidade de cair algo como a questão do lixo. E aí você tem a Constituição Federal, para não ser genérica, especifique. O artigo 225 da Constituição Federal, ele trata especificamente de um meio ambiente saudável para todos os cidadãos. E aí o corretor perceberá que não é algo que genérico, ali, né? Genérico coringa, né? Ou coringa. Ou seja, o candidato casado, né, Rodrigo? Está imerso naquele tema. Ele entende. Tem propriedade daquilo ali que ele está escrevendo. Agora, né, gente? eu, na minha concepção, assim, posso estar falando um achismo aqui, né? Isso é um achismo. Já vai valer dica, né? Vem, né? Mas acho que também você tem que ter um pouquinho de sorte, porque muitas vezes o aluno ele é familiarizado com um determinado tema e você chega na hora e você abre aquela prova e, caramba, o tema que eu estudei semana passada, ou que eu assisti uma aula, ou que eu assisti um filme. Por isso que é tão importante prestar atenção nas dicas e estar nos aulas. E isso é bom por quê? Mas aí não é só sorte, é justamente criação de repertório, como eu citei anteriormente, porque quanto mais repertório você tem, né, mais você vai conseguir colocar suas ideias no papel. Né? Você acha que existe sorte, Anne? Vamos lá. É uma pergunta que eu acho que pode dar. A sorte, acho que você constrói a sua sorte. Boa, gostei. Deve existir ali algum critério de sorte, mas não uma sorte com o acaso, e sim uma sorte você constrói a sua sorte. Merecer estar naquele contexto, sim, né? Eu concordo com você. Para que a sorte possa encontrá-lo, você precisa ter estudado algum repertório. E aí dá a sorte de cair o repertório que você estudou. Se você não tivesse estudado, não há como a sorte não vai encontrar você. Então, encontro, né? há essa relação de sorte, sem sombra de dúvidas. Mas essa relação da sorte é para quem procura sorte. Ela não cairá jamais. No seu colo do nada. Ou seja, ela é construída e justamente em cima de tudo isso que vocês veem durante o ano. Né? A partir do primeiro momento ali, quando vocês estão lá no comecinho do ano, fevereiro, janeiro, não sei, para fazer esse planejamento para o Enem, né, você já consegue construir, já começa a construir a sua sorte. Rodrigo deu uma dica aí muito importante sobre a história do repertório, né? A gente falou agora um pouco sobre essa história da sorte. Tem mais alguma outra dica, assim, sobre os critérios que são avaliados ali na hora, que podem fazer a diferença no ponto mesmo? Eu vou dizer algumas dicas, acho que importantes e inovadoras. O INEP, neste ano, lançou um aplicativo, e esse aplicativo, ele faz a correção do candidato. Tipo IA, já trazendo com essa IA, ideia, com né? IA. Claro que não é o padrão de uma correção. Sim. A correção vai ser feita por corretores, como tradicionalmente é. O treinamento para os corretores, inclusive, já está ocorrendo neste período. No primeiro momento é um treinamento online e depois há um treinamento presencial. Já está ocorrendo. Mas essa é uma dica importante, que o candidato submeta a sua redação a diversos aplicativos, inclusive com inteligência artificial, mas que ele possa também ponderar, analisar se aquilo faz sentido ou não do que está sendo dito, porque a inteligência artificial não é ainda 100% confiável. Por isso que a correção ainda é feita por seres humanos, e eu acho que vai se estender ainda por algum tempo essa correção. Mas isso é fundamental, sabe, Iago? Você medir o seu grau de conhecimento em relação aos diversos temas. Estudar também os eixos temáticos.
fazer uma redação, por exemplo, sobre tecnologia, fazer uma redação sobre meio ambiente, fazer uma redação sobre segurança pública, fazer uma redação sobre criança, sobre idoso, que são eixos temáticos recorrentes na prova. E isso vai fazer com que você, ao chegar ao Enem, você mais ou menos já fez a redação do Enem. Já está quase que já tá ali, a ideia pronta, você teve um ensaio já. É você pegar o artigo 6º ali, praticamente, da Constituição e Sim, o deixá-lo, artigo né? 6º da Constituição. Tem muita coisa sim, boa, né? sim. Olha, gente, tem muitas perguntas aqui que vocês sugeriram e vocês pediram para a gente poder colocar para Rodrigo, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade ainda aqui de mais um tempinho para perguntar coisas bem técnicas. Mas tem um aqui que eu achei bem legal, que ele também pode partilhar por toda essa experiência que ele já tem aí de todos esses anos. Como é que faz Rodrigo Salles, o professor que ensina todas as dicas, para não estar nervoso na hora de fazer esta prova? Não existe a possibilidade de você não estar nervoso. Bom, gostei E daí. principalmente quando você se prepara, acredito. Isso, Você chega lá sobretudo naquela, quando né, você se sobretudo prepara. a preparação. Mas existe um ponto ótimo do nervosismo. O nervosismo, inclusive, ele é um catalisador para fazer você passar. Se a pessoa não estiver nervosa, ela tem que desconfiar, porque é algo que fica nervoso. É normal você ficar nervoso. Eu sou pai de candidatos do Enem. Eu que sou pai fico nervoso. Imagine a própria pessoa que está lá fazendo, né? Talvez essa geração de agora tenha menos nervosismo, sabe, Anne? Porque eu fico muito tenso ainda, e imagino que os pais também que estão nos assistindo fiquem nervosos, talvez mais que os filhos. Então, ficar nervoso é algo comum. O importante é você trabalhar esse nervosismo a seu favor. Algumas pessoas recorrem a uma oração, outras pessoas recorrem a uma respiração. Inspirar e expirar vai controlar, inclusive, a corrente sanguínea e vai ajudar você a controlar o seu nervosismo. E uma coisa muito importante, depois que você começa a prova, começa a fluir. E esse nervosismo vai mais ou menos saindo, né? Quando ali, né? você vai começar um podcast, dá aquele friozinho na barriga, será que vai ocorrer tudo bem? Mas quando você começa a conversar, vai fluindo, e aí é natural que esse candidato se dê bem na prova, não é? Legal, Tomou bacana. nota? Então, ó, é só você pegar todas essas dicas, fazer aí, ó, tudo que ele está orientando, e esse nervosismo, ele vai estar presente, mas ele logo, logo vai ser controlado ali e vai dar certo, E viu? faz parte do processo, principalmente para quem se preparou. Chegou na hora, deu aquele nervosismo. Se você né? está Faz aqui nesse o videocast... hábito, o hábito que você tem, obviamente. Você já chegou a fazer prova em escola, todo mundo já ficou nervoso com aquela prova da escola e Pois você é. tem aquele hábito, já tem esse costume. Né? Agora vamos puxar um pouquinho para a gramática. Né? Quando a gente fala de estruturação de Enem, a gente, obviamente, existe a temática, existe toda uma construção, o roteiro que é interessante você ter em mente, né, o seu repertório. Mas quais são os tópicos gramaticais mais cobrados ali na hora da prova, na estrutura do Enem? Então, uma das competências do Enem, são 5 competências, uma delas é a gramática especificamente. Todos os alunos, inclusive, que não tiram 1000, tiram 980 ou 960, eles perdem exatamente da temida gramática, da competência 1. É um traço comum. E nessa reta final, aqui vai uma dica, né? É você olhar quais são os equívocos pontuais que você comete e corrigir aqueles equívocos pontuais. Por exemplo, crase. É muito comum alguém errar crase na redação do Enem. Mas é algo simples. Para você saber se ocorre ou não crase, você pega uma palavra feminina, substitui por uma palavra masculina mais ou menos equivalente a ela, e se aparecer A, ocorre crase. Então imagine que você diga a seguinte frase: isso ocorre devido à negligência governamental. Tudo que é devido a alguma coisa. Então, isso ocorre devido ao problema ou ocorre devido ao problema? Ocorre devido ao problema. E aí, devido à negligência, consequentemente, ocorrerá uma crase.
Iago, é importante que o candidato corrija esses erros pontuais. Ele não precisa pegar uma gramática e estudar todas as regras de crase. É entender o que ele errou, absorver aquilo, corrigir o seu erro, para no dia do Enem não cometê-lo. E nós termos uma redação nota 1000 aqui entre as pessoas que estão assistindo ao nosso podcast, né? Dica prática e eficiente para você meio que não se perder, porque realmente são muitas regras, né? A gente até reconhece. Mas você não precisa estar ali, né? Imerso em tudo aquilo. Vai no básico, né? E vai com calma, que vai dar certo, viu? Deixa eu fazer só mais uma pergunta sobre gramática. Existe alguma armadilha? Acho que várias, né? Mas ele vai dizer aqui pra gente algumas possíveis armadilhas, assim, que podem ter um reflexo aí na sua nota da redação. Sim, existem. Essa questão da gramática, ela versa, inclusive, ela tem relação, inclusive, com outras provas também, porque muitos candidatos erram questões por desconhecerem o significado de uma palavra. Isso acontece muito no Enem. E a parte da gramática que trata disso é a semântica. Então, armadilhas para o Enem, na redação especificamente quanto à gramática, é o fato de que o aluno, às vezes, ele desconhece uma palavra integralmente e, por imaturidade, ele arrisca escrever aquela palavra mesmo sem ter total conhecimento. Então, a pessoa está escrevendo e a escrita é dela. Ela não tem certeza, por exemplo, se é seção com 2 S's, seção com C cedilha. Se ela tem essa dúvida, o que é que essa pessoa precisa fazer? Não escrever. Mas é muito recorrente os alunos chegarem e dizerem: professor, eu não sei o que deu em mim na hora, que eu não sabia a palavra, mas eu escrevi a palavra. Isso é muito comum. E é uma questão de inexperiência em relação à prova. À medida em que você vai pegando experiência, e Anne, isso acontece muito. Se eu pudesse voltar atrás... Se eu pudesse voltar atrás na minha prova, professor, eu não passei por uma questão. Professor, eu não passei porque... Se eu tivesse estudado um pouquinho mais de gramática, nós estamos dizendo antes do Enem, este é o momento para você não dizer essa frase depois. Se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse. Então, é muito importante que agora você faça tudo, absolutamente tudo o que você precisa fazer para passar. E acredite, valerá a pena. Não há nada mais gostoso do que as pessoas escrevendo para você: parabéns, você foi aprovado, parabéns pela redação nota 1000, parabéns. Não há nada mais gostoso do que isso, né? É muito compensador e vale a pena todo esforço. E aí, hein, Anne? Eu tô aqui já empolgadíssima com todas as dicas que nós estamos partilhando. Aqui é papo pra gente passar o dia inteiro conversando, né? Infelizmente, o nosso tempo não permite que a gente continue. Já. Mas vamos para as dicas finais? Pode ser, Iá? Vamos embora para dicas finais, né? Para a gente poder contextualizar aqui e você terminar de fazer suas notas. Se você realmente chegou até o final, assistiu, escutou, ouviu tudo aqui, eu tenho certeza absoluta que você se atentou para alguma coisa. E algo aqui vai te ajudar, justamente na hora dessa prova, tá? Mas eu queria saber, Rodrigo, na sua concepção, uma dica final, o que é que você pode passar para o aluno que vai chegar daqui a pouquinho, vai estar fazendo a prova, vai estar escrevendo sua redação, aquele conselho final, ou quem sabe até talvez uma sugestão de um possível tema que você acha que vai cair. Uma dica, né? Uma dica final, uma dica de ouro assim. O que é que você tem a dizer para os nossos alunos? A dica que eu daria, a dica final que eu daria para os ouvintes aqui, para o pessoal que está assistindo ao podcast é... tente escrever redações sobre os eixos temáticos para que você se sinta seguro, independente de qual seja o tema. Tenha sensibilidade social de entender que aquele problema é o problema que afeta uma pessoa. Então, tenha empatia em relação a este possível tema que cairá. Então, se você vai, por exemplo, escrever lá e cai algo relacionado a idoso,
reflita sobre qual é a condição da pessoa idosa no Brasil. Será que é uma pessoa digna? Tente se colocar um pouco neste lugar. Você tem, por exemplo, um tema que é recorrente, aí que pode cair, o direito a pessoas com autismo. Pode ser algo relacionado. E o Enem sempre cobra algo muito específico, sabe? Então, síndrome de Down, autismo, que são temas muito específicos e que estão em alta para garantir o direito a essas pessoas. Afinal de contas, nós temos um estatuto da inclusão. Então, é muito importante que você pegue esses eixos temáticos e que você treine em cima dos eixos temáticos e não de um tema. Eixo temático é algo mais macro, né? Macro. Mesmo, né? E aí o recorte que ele vai colocar lá vai ser persistência, desafios, caminhos. Essas palavrinhas que são colocadas, que são os recortes, também fazem muita diferença. Se ele colocar, por exemplo, desafio, é muito importante que você entenda que desafio é um problema e que você use a estratégia de falar do problema. Se ele falar impactos, aí já não são mais os desafios. Os impactos são as consequências daquele tema. Então você tem que focar nas consequências e não nos desafios. Ter essa sensibilidade é fundamental, mas eu tenho certeza que a FAMENE dá muita sorte para as pessoas que seguem aqui, né? E os alunos se darão muito bem, eu tenho convicção disso. Se você ficou até agora nesse podcast, como você disse agora há pouco, né, Iago? Eu tenho certeza que você já conquistou a sua sorte com todas essas dicas. Queria ficar mais um episódio aqui, rapaz, será que aqui não dá, dá hein? tempo com Vamos força, tentar, mas aí né? vai ter um encontro marcado com a gente, Ah, sabia que tem um é? encontro marcado com a gente? Quando? O aulão do Enem tá chegando. Sim, verdade, nosso aulão. Então se liga aí, daqui a pouquinho iremos soltar mais informações aqui nas redes sociais. Já se programa. Segue a gente, fica ligadinho aí, tá? Que a gente vai, obviamente, fazer esse convite especial para você que está nos assistindo, para vir para o nosso aulão do Enem. Tá chegando, daqui a pouco tá aí, não é não, No Ana? instante chega, viu, gente? Isso aí. Rodrigo, muito obrigada Obrigado, demais, Rodrigo. Uma né, honra pela pra sua mim, generosidade, inclusive, de partilhar todo esse conteúdo, todas essas dicas com a gente. E que venha o Enem, que venha o aulão, que venha a sua aprovação, viu? É isso aí, te esperamos na Facene FAMENE, tá bom? De braços abertos, queremos desejar para você uma ótima sexta-feira, mais um sextou, estamos por aqui encerrando mais um episódio. Obrigada, Rodrigo, gente. muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Liane, Lembra de partilhar, tá? Esse conteúdo. Se assistiu, achou legal, já manda pra todo mundo. Pode rever todos os nossos outros episódios, tanto no nosso canal do YouTube quanto aqui também, aqui né, Iago? também, tá aqui no feed do nosso Instagram, tá lá nos destaques do Instagram, tá no canal do YouTube, tá em todo canto. Basta você querer, né? E Vamos embora. tem mais, viu? Quando é que tem mais? Lembrando que sexta-feira que vem Tem muito muito mais, hein? mais. Valeu! Tchau, gente!